O grupo da a Céu não gosta que eu falo coral? Não, verdade. Dona Antônia. Olha, nós vamos cantar duas músicas, né? A primeira é Mais Perto, Meu Deus, de Ti, e a segunda é Quando Eu Quero Falar com Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, Teus braços dão, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, minha alma cantará a Ti, Senhor, cheia de gratidão por Teu amor, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. A segunda é uma música que foi gravada pelo Roberto Carlos, é Quando Eu Quero Falar com Deus. Eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração.
É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que deu uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, e Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Nós vamos dar os pescados, vamos fazer oração e passar a palavra para Leon. E hoje nós estamos comemorando o aniversário do Tchau, nosso companheiro. Viu, Tchau? O Tchau está lá atrás. Então, na terça-feira, às 19 horas, nós vamos ter reunião de 2 passistas. Todos os passistas da Casa Espírita, nós vamos nos encontrar às 19 horas na terça-feira. Na quarta-feira, nós vamos, a turma que vai ser, os grupos vão ser os grupos dos dirigentes das 9 horas. Então, na quarta-feira, às 20 horas, os dirigentes dos grupos, o grupo de dirigentes das 9 horas da manhã vai ter um encontro também. Na quinta-feira, às 19 horas, é o grupo das fraldas. Então, nós vamos ter uma reunião na quinta-feira, às 19 horas. Os evangelizadores, nós vamos aí combinar com a Oreste, porque nós vamos passar uma tarde ou um dia para fazer a programação. O Henrique está aqui hoje. Não? Na Mocidade também, nós vamos fazer esse encontro tudo junto. Nós já temos site. Quem não recebeu o papelzinho? Levanta a mão só para a gente ver. O que pode distribuir? Olha só. Vocês já podem acompanhar, né? Já temos palestras no nosso site. Aqui está o endereço. De vez em quando aparece uma falha, né? Mas está tudo bem. Chega lá. Nós vamos chegar lá direitinho. E amanhã nós vamos ter então a Nara, né? A Nara vai falar o espírito e seus desafios, como vencer. Divaldo Franco vai estar em Franca no dia 26/2, é um domingo, no Pestalozzi, tá? Deixa eu ver a hora aqui. 19 horas, tá? Dia 26 às 19 horas é um domingo no Pestalozzi. E nós vamos ter o Congresso Espírita, dia 28, 29 e 30 de abril e 1º de maio. As inscrições terminam agora dia 31 e o tema desse 15º Congresso Estadual de Espiritismo é Solidariedade, uma outra forma de conhecer. E nós vamos ter aqui os oradores, o Alberto Ribeiro de Almeida, que é de Belém do Pará. Eu não conheço o Alberto. O André Trigueiro, é do Rio de Janeiro. A turma da Ecologia, o grupo de Ecologia já estudou o livro dele, lembra? Espiritismo e Ecologia. É esse rapaz que escreveu aquele livro, também vai participar
O Antônio César Perri de Carvalho, que vem de Brasília, também muito atuante no movimento espírita. O José Raul Teixeira teve um infarto, né, aquela história de um infarto no avião, está se recuperando. Tomara que ele dê tempo de se recupere para participar também. O André Luiz Peixinha de Salvador, Bahia, vale a pena. Nossa, o André Luiz Peixinha, vale a pena assistir e conhecer o trabalho dele. Ele é fantástico, mas fantástico para explicar o Evangelho, para explicar os Espíritos, é uma coisa assim que até emociona. E o Divaldo também vai participar, né? Então é do dia, repetindo, do dia 28 de abril ao 1º de maio, as inscrições se encerram no Idefran, dia 31 de janeiro. Nós vamos fazer um plantão de dúvidas para esclarecer a palestra, os dados da palestra do Alcir. Então tem pessoas que querem conversar, nós vamos fazer um plantão de dúvidas. Vocês vão marcar com a Cleusa o nome de quem quer tirar dúvidas do que ele explicou, né, para entender melhor. É só falar com a Cleusa, a gente vai reunir para discutir, tá certo? Nós também vamos implantar o reino da sala, reino das crianças. Nós queremos assim que vocês nos ajudem. Vai ser essa sala onde eles estão ali, que eles são engraçadinhos demais, né? Às vezes fica um ou dois só, eles ficam sozinhos lá. Então nós queremos fazer um ambiente bem infantil, bem gostoso. Vocês nos ajudem a organizar mais, porque está organizado. Nós vamos ter esse espaço para criança. Nós estamos então pedindo aí para vocês que querem estudar a doutrina espírita, querem formar um grupo de estudo do Evangelho. Nós já temos todo o primeiro livro do mês. Nós estamos estudando nem parágrafo, é frase por frase do Evangelho, às 2h da tarde, no primeiro domingo do mês. Nós gostaríamos de ter grupo estudando o livro dos Espíritos, a Gênesis, o que for, dentro daquilo que a pessoa gosta. E também se especializar em certos temas da doutrina, pelo Espírito, reencarnação, o que gostar. Então, formar grupo de estudo e dar aulas aqui. Começar a formar, não vamos dizer oradores, que oradores você vai ter, né? Às vezes algo mais, mas um expositor espírita. Se especialize em temas para vocês poderem dar aulas aqui também, ou fora, fazer um intercâmbio com outras entidades. Então, estão todos convidados para reunir, o espaço está aqui, para formar esses grupos, pequenos grupos de estudo, mas estudar mesmo. Marca um encontro, reúne e vai se preparando para falar. Uma coisa linda que nós vimos aqui foi a exposição do Alcir. Então é aquilo ali, nós temos que chegar num ponto, nós vamos falar do Evangelho, falar assim, né? Como ele falou do estudo que ele faz profundo, do livro dos Espíritos. Então nós precisamos ativar também isso. Nós estamos pensando em formar vários grupos, então depois, quem quiser, fala o que dia que pode, quem quer participar, vai fazer convite para os companheiros, certo? Então, por enquanto, é isso. Então, nós vamos fazer oração. Fátima, você faz para nós? Então, vamos neste momento agradecer a Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso mestre e amigo, a espiritualidade maior que está conosco neste momento, rogando a Jesus que envolva o nosso palestrante, que ele possa trazer para nós uma mensagem de amor, de fraternidade e de muitos conhecimentos. Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Divino Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a tua paz, Jesus querido, permaneça conosco, agora e sempre. Então, Leon, agora é a sua vez.
Eu, Lili, com muito prazer e alegria, né? Então a esposa dele chama Maria Célia, né? A esposa Célia Maria. Então eles ligam lá em casa e falam assim, não, tá aí. Não, tá, por exemplo, não, né? Fala assim, você quer falar coisa? Porque eu queria que ele fizesse uma palestra. Ele é o Beni e Célia, né? Então eles ligam lá em casa. Aí eu falo, não, eu sou outra. É outra Célia, é outro Leão. Leão, onde você está frequentando fora? Qual é o seu trabalho? Bom, nós somos fundador e membro da Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência em Franca, que atua há mais de quase 40 anos, há mais de 35 anos, tanto na área doutrinária quanto na atividade de assistência social. Já tivemos no início, na origem, um internato, depois passou a ser um internato, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, passamos à creche, depois resolvemos mudar de foco, dando prioridade àquilo que o Evangelho recomenda, que é não dar esmolas e transformar esmolas em salário, né? Tentar ajudar as pessoas a encontrar norte profissional para suas vidas, meios de se autossustentar. Enquanto não conseguem, a entidade apoia, a entidade ajuda, a entidade fornece assistência, como pães, leite, medicamentos, encaminhamentos médicos, encaminhamentos especiais para crianças com dificuldade, tanto funcionais quanto escolares. Nós temos aulas de reforço escolar, inglês, um gabarito, sequência correta, temos informática básica e um leque de atividades muito grande, que não se restringe apenas à sede da instituição no bairro Vila Isabel em Franca, como também a outros bairros da cidade, em que nós tentamos levar essa filosofia de ajudar a comunidade a se encontrar com o seu próprio destino, um destino melhor, mais feliz. Então, a Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência mantém vários departamentos, seria ocioso aqui a gente tratar de cada um, mas assim, panoramicamente, é isso. E o trabalho se divide em duas frentes, como a própria denominação da entidade desde o início define. É uma atividade de divulgação da doutrina espírita, prioritariamente, e uma atividade de trabalho assistencial, segundo a filosofia espírita. O trabalho de divulgação nós o fazemos no Brasil todo, vários companheiros também cooperam nas atividades da região, divulgando a doutrina, e coube-nos fazer esse trabalho mais amplamente. E ao longo desses quase 40 anos nós estamos na estrada tentando levar essa mensagem. A nossa alegria, a nossa felicidade, estamos hoje aqui, juntos, e é isso que nos traz uma alegria imensa, poder revê-los, abraçá-los e conversar sobre essas coisas importantes que você vinha falando, chamada vida, chamada espiritualidade e chamada espiritismo. Fica à vontade, então pode. Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, com grande alegria, nós estamos juntos outra vez, porque Cristais é como se fosse um berço muito abençoado para nós. Temos aqui amigos extraordinários, aqueles que nos recebem aqui há tantos anos, com tanto carinho, e temos também afinidades espirituais, porque a atividade espírita, a atividade cristã, se processa aqui de uma maneira muito exuberante, e os núcleos, embora humildes, embora simples, não deixam de ser expressivos, não deixam de apresentar resultados que, de uma certa maneira, fazem de Cristais uma dessas cidades que tem um singularismo, uma coisa especial. É uma cidade que, para os francanos, tem uma característica muito gostosa, que é de ser calma, tranquila, coisa que as cidades vão perdendo habitualmente com esse processo de crescimento exagerado, os interesses humanos mudando de foco, o materialismo ainda tentando prevalecer, um certo egoísmo ainda pairando sobre as cabeças, e naturalmente aqui se pode respirar um ar de amizade, de confraternização, embora em qualquer cidade tenha lá os seus problemas, tenha cá também os seus problemas. Naturalmente isso não empana o brilho e a beleza desse lugar, como também faz com que nós nos sintamos bem sempre que podemos passar por aqui, vir aqui, visitar o nosso amigo Vanil já de tantos anos, tantos outros companheiros, e agora visitando novamente
né? O Centro Espírita Cristanense, nosso querido Eurico Barçanufo, antigo Eurico Barçanufo, né? Mas qualquer que seja o nome, aqui é a Casa do Evangelho, é a Casa da Doutrina, é o lugar em que nós encontramos o facho iluminador dos nossos caminhos. E isso é a diferença principal. Algum tempo atrás, costumávamos, já há algum tempo, assim, bastante tempo, fazer uma reunião de jogadores eventuais, esses jogadores de fim de semana, de futebol. Quando sobrava um tempero para uma viagem ou outra, a gente reunia uma turma e ia brincar de bola num campo que existe atrás da Polícia Rodoviária, lá em cima, saindo para Ribeirão Preto. E fazíamos isso habitualmente, sempre que dava uma brecha. O grupo era comum, formado, já jogava sempre. Sempre que eu podia, eu me inseria. E de alguma maneira aquilo se tornou para nós um hobby, uma coisa gostosa de fazer. Não podíamos fazer sempre, mas sempre que podíamos fazer, fazíamos com muita alegria, com muito gosto. Mas um desses dias, chegando para brincar, tinha bastante gente para jogar bola, aí costumava sair, entrar um, sai outro, joga o time contra outro, joga curto ali, depois o que perde sai, aqueles para tentar fazer todo mundo brincar. E o pessoal diz, olha, corre aí para nós fazermos um time. Eu disse, olha, pode ir jogando aí que eu vou levar um tempinho aqui, eu vou me preparar, como se fosse um atleta, né? O atleta tem que preparar, tem que fazer alongamento, aquelas coisas todas, mas não era bem isso. É que eu tinha me distraído um pouco com uma torre de rádio que tem logo atrás, e naquele dia uma coisa me chamou a atenção. A torre estava envolta por uma enorme teia de aranha. As aranhas fizeram naqueles cabos esticados para impedir que a torre se movesse, para que a torre ficasse firme, e as aranhas foram tecendo as suas teias. E como se fosse uma lona de circo vazada, uma lona de circo transparente, fez com que em torno de toda a torre, em todos os cabos, aquela teia se construísse. E era uma coisa tão bonita, e as pessoas passavam por ali sem perceber, sem nada, e eu parei para dar uma olhada naquilo, falei, gente, que espetáculo extraordinário. Imaginei uma aranha, comparei com um ser humano, disse, imagine uma aranha do tamanho que é para fazer esse percurso da base aqui, do cabo, até lá, 30 metros de altura. Que energia, que esforço que essas aranhas têm que fazer. Percebi que as aranhas trabalhavam freneticamente, muitas aranhas, umas subindo, outras descendo, correndo na vertical, na perpendicular e na horizontal, e elas faziam movimentos elétricos, movimentos assim frenéticos, correndo para lá e para cá. E em alguns pontos da teia eu percebi, algumas aranhas ficavam dependuradas na ponta do fio. A gente não sabia se aquilo era o término do fio ou o começo do fio, a gente não sabia bem o que era. A verdade é que a aranha ficava ali quietinha, imóvel, minutos. Eu acredito que por horas ficariam ali. E elas ficavam calmas, tranquilas, quietas no seu lugar. As outras cuidavam de fazer o seu serviço. Mas qualquer abalo na teia, qualquer movimentação no fio da teia, saíam aranhas de vários lugares, em várias direções, até aquele ponto da teia que foi abalado, que foi atacado por algum visitante desatento, uma abelha, um pequeno pássaro, um besouro, ou qualquer outro tipo de inseto. Então logo as aranhas chegavam ali, elas envolviam a presa. Envolviam, embalavam, porque elas só digerem a presa viva, e deixavam ali naquele casulo a presa imóvel, sem poder se mover, e a aranha voltava para o seu posto. E ali continuava. Mais um outro abalo, ela corria. Naquele momento eu comecei a pensar, falei, gente, que interessante, né? A vida é numa rede existencial. As aranhas vivem numa rede existencial. Falei, mas é um engano besta o nosso, né? Nós também vivemos numa rede existencial e não percebemos. As aranhas têm consciência de que aquela teia que é tecida, do material que é feito, hoje já se sabe que a teia de aranha tem uma resistência a do aço equivalente, ou em alguns casos até superior, pelos abalos que ela sofre sem romper. Comparativamente, é semelhante o impacto. Então,
eu comecei a pensar ali, o pessoal, não, você não vai entrar. Eu disse, não, calma aí. Eu comecei a devanear, desistir do jogo. E comecei a pensar. Na nossa vida também em redes existenciais, nós também funcionamos assim. Até aquele momento eu não tinha pensado nisso. Não era das minhas cogitações. Creio que nós demoramos demais, muito tempo para pensar nisso. Mas a verdade é que a nossa vida também se dá nessas teias, nessas redes existenciais que são tecidas invisivelmente. Elas não são tecidas pelas nossas mãos. Eu comecei a pensar, por exemplo, nas redes dos vasos sanguíneos, por exemplo. Imagine, gente, a tubulação que é isso, hein, doutor? Para poder manter o corpo humano na atividade. E eu e o doutor, digamos, né? Basta uma interrupçãozinha num tubo desse e a coisa complica, né? É preciso fazer um trabalho de manutenção, desobstrução, e a gente já sabe o que é isso. Mas eu comecei a pensar nessa rede para levar o sangue, tubos, encanamentos fisiológicos de várias bitolas, vários tamanhos, vários comprimentos. Fôssemos enfileirar esses tubos, os tubicos, tubinhos, tubões, tudo um na frente do outro, talvez desse para ir à Lua, quem sabe? Diz que é uma tubulação fantástica, extraordinária. Isso dentro de nós não percebemos. A gente só percebe quando a coisa não funciona. A gente começa a pensar nas redes neuronais, né? Como é que as informações transitam pelo cérebro? E a gente confunde cérebro com memória e com mente. São coisas muito diferentes. Memória é o acervo, é o conjunto das experiências vivenciadas que estão lá depositadas, né? Conscientes, inconscientemente ou subconscientemente, tanto faz. Umas podem estar aqui fáceis de lembrar, outras de difíceis lembranças e outras de esquecimento profundo. Mas a rede da memória é tão extraordinária que a gente ouve, fala, cheira, sente. Acontecem coisas conosco, nós temos movimentos voluntários e involuntários. Fisiologicamente falando, piscar de olho, bater de pernas, para o qual a gente não raciocina. Fora aqueles que são elaborados, mentalizados, pensados. E a gente joga tudo no cérebro. Passa tudo para lá. E aí o cérebro recebe esse tanto de informações, como um computador recebe todos os dados que você digita, e depois organiza isso. E é tão extraordinário, e é uma coisa tão complexa e tão maravilhosa, que ninguém manda. Ó, o cheiro do bife do almoço, você põe no box 25. Aquele perfume que eu senti, que eu quero comprar, o Tati, aquele que já compra de balde, né? Praticamente eram uns vidros, agora é balde. Você armazena lá no box 35.289.000, não sei o que. Não é, ninguém manda o cérebro fazer nada. Mas as redes de neurônios vão captando isso tudo, trazendo isso tudo, vai recebendo, joga tudo na memória. E lá um dia, sem que você queira, você se lembra, e o dia que você quer lembrar, você não consegue. Porque a mente é que comanda. Ou ela libera, ou ela sabota. Ou ela te ajuda, ou ela te atrapalha. Ou ela te respeita, ou não te reconhece. A mente humana tem isso. Quanta coisa você tentou esquecer que você não conseguiu? E quanta coisinha que você queria lembrar estava na ponta da língua e você não conseguia? Aquela história do menino que a professora falou para ele: filho, como é que é? Vou dar uma fórmula aqui, você me diga o que é. Fez a fórmula na lousa. E o menino: professor, eu sei o que é. Ela falou: tudo bem, me diga. Quero só que você me diga. O que você sabe, eu sei. Então, professora, mas eu sei, mas não estou me lembrando. Ela falou: não, mas faz um esforçozinho que você vai se lembrar. Professora, eu estou tentando, eu sei o que é, mas é um negócio que acontece com a gente, um bloqueio. Ela falou: calma que você vai conseguir. O professor está na ponta da língua. Ela falou: então cospe fora, que é ácido sulfúrico. Então, quer dizer, então está na ponta da língua, você não se lembra. Imagine que maravilha são essas redes neuronais, o que acontece. A gente vê esses ensaios científicos que aparecem na televisão, como é que corre a energia, quando você come uma coisa, quando você pensa uma coisa, quando você toma uma coisa, quando você sofre um abalo, uma depressão, quando você está num momento de alegria, um momento de euforia, num momento de depressão, como é que funciona aqueles sinaizinhos que vão passando, aquelas luzinhas, parece Natal de fim de ano, né? Coisa de fim de ano, coisa de Natal, aquelas luzinhas que apagam e acendem intermitentemente.
Como é que isso leva a tanta informação e não perde nada? Mas nada. Diz-se, inclusive, que as ações são os pensamentos que vão saindo, aqueles que entraram. Os que você mandou para dentro, um dia vem para fora. Eles vêm para a vida real. Mesmo que você não se lembre quando pensou. Então, muitos dos acontecimentos de hoje podem estar relacionados com a vida lá de trás. Com os seus pensares antigos. As redes fluviais, né? Quanto de rio, lago, regato Deus criou aqui na terra, permitiu que acontecesse, permitiu que a natureza formasse, para que a água pudesse subir serra, descer morro, atravessar por cavernas, fazer caminhos subterrâneos, caminhos em altiplanos, caminhos em planícies, em planaltos, para poder chegar a todos os lugares do planeta com toda a sua topografia diferenciada. Vai lá no Peru, no topo daquelas montanhas gigantescas lá, lagos imensos, brotando água. Em cordilheiras, rios que correm em meio a cordilheiras, lá em cima. Então nós começamos a pensar nas redes fluviais, não só as navegáveis, mas as redes por onde a água circula para chegar a todo lugar. Nos lugares abundantemente, nos outros escassamente, mas chega. Como é que um navio sai daqui e vai parar do outro lado do planeta? Sem nenhuma plaquinha para dizer para lá, para cá, pare. De vez em quando sai do lugar, dá com a rocha, acaba adernando, como aconteceu essa semana passada. Mas é caso raro. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de embarcações circulam pelos mares do mundo. Não dá para ir a olho nu. Somente os mapas de navegação, as cartas marítimas, coisa que envolve estrelas, coisa que envolve o magnetismo, os polos, foram cartas que foram depois descobertas, desenvolvidas, para que os navios saíssem daqui às cegas, e atravessassem o planeta, fosse para qualquer lugar do planeta e chegasse ao seu destino. As vias aéreas, não as humanas, né? As vias aéreas, chamadas aerovias. Um avião sai daqui, tem que ir para o Oriente, para o Ocidente, ou vai lá para o Norte, ou vai para o Sul, e ele vai pelo ar a 10, 12, 15 mil metros de altitude. Ninguém vê nada, a uma velocidade de quase 1000 km por hora, levantam e pousam com centenas de pessoas, e milhões fazem isso todo dia, e não tem nenhuma plaquinha para dizer para onde você está indo, a não ser as cartas aéreas. Eles navegam orientados por certas regras do espaço, já existia. O homem foi descobrindo à medida em que houve necessidade de descobrir. E hoje o homem sabe como é que faz para ir a outros planetas. A Lua já é uma velha conhecida. Marte já está desvendado. Júpiter já se sabe como é. E tem naves da Terra viajando para fora do sistema solar. A Voyager voa fora do cinturão de Kuiper, que é a fronteira do sistema solar. De que jeito? Como é que eles só mandaram esse negócio para lá e deu certo? Porque tem as vias pelas quais Deus permitiu que o homem acessasse as muitas moradas da sua casa, as moradas da casa do Pai, de que falava Jesus. Nós vamos pensar na rede de saúde, né? A gente fica pensando, se a saúde está ruim, a saúde está isso. Mas imaginemos, todas as cidades têm um posto sim, tem um lugarzinho lá para atender, uma UBS, qualquer coisa, atende. Isso junto, somado, é uma rede poderosíssima, extraordinária. Em todo lugar tem, uns funcionam, outros não, uns funcionam melhor, outros pouco, mas funciona. Mas se não houvesse todo esse tecido de instituições para cuidar da saúde humana, não só os grandes hospitais, as pequenas clínicas, as clínicas de bairro, aqueles enfermeiros que vão nas casas, tudo faz parte de uma rede. A vida sem isso seria um caos.
As redes alimentares, gente. Alimentação, vamos pensar nisso, né? A gente acha que comida nasce no Carrefour, né? Dá lá no Walmart, chega lá, tem um pé de laranja, vai lá que tem laranja, não acaba nunca. Não. É um batalhão, um exército de gente trabalhando em todas as partes do planeta, porque nós comemos coisas aqui que é feita lá do outro lado. E eles estão comendo comida que nós fazemos aqui. Preparamos aqui, plantamos aqui. Tem coisa que só dá aqui, jabuticaba, por exemplo. Confusão também. Né? Mas dá mais jabuticaba, não dá mais confusão do que jabuticaba. Se quiser comer jabuticaba, tem que comprar no Brasil. Porque jabuticaba não tem em outro lugar. Agora, imaginemos quanta gente tem que trabalhar nessa rede maravilhosa para produzir alimentos. Para que a gente chegue em casa e com aquela displicência, aquele desrespeito com a engenharia alimentar que a mulher sempre faz. Muitos homens fazem, mas a maioria é mulher que encara a cozinha. E olha, vai essa gororoba, vem ou não vem? Chama de gororoba, gente. A gente chama aquilo de rango. Mulher capricha, testa, experimenta, queima a língua para poder ver se está no padrão de qualidade, da exigência do marido, dos filhos. Eu chamo displicente mesmo. Para fazer isso, imaginemos, apaguemos tudo, não tem nada. Ninguém plantou nada, vai comer o quê? Viver de prana? Fluido? Não dá. Ainda precisamos nos encontrar com um molhinho, uma saladinha, uma comida um pouquinho mais substanciosa, de preferência suculenta. Aí a turma entra naquelas preferências baixa caloria, pouca gordura. E, bom, tudo bem, cada um tem sua. Mas, na verdade, todo mundo quer alguma coisa e quer pronto. Mas para estar pronto, quanto dessa rede teve que ser mobilizada para que nós pudéssemos comer? Roupa, que eu sei, apenas os beduínos usavam roupas sem costuras, né? Fala-se que Jesus tinha uma túnica inconsutil, uma túnica sem costura. Era um pano, se envolvia, né? E com isso estava de forma protegida, no seu pudor, na sua dignidade. Mas hoje não, qualquer confecção são levas de profissionais trabalhando para que a gente apareça bonitinho na fotografia, né? No meu caso não tem jeito, viu, gente? Mesmo que eu queira, não dá. Antigamente eu me achava feio de doer, gente, quando eu era pequeno. Agora parou de doer, não está doendo mais. Continuo feio, mas não está doendo mais. Também não estou preocupado com essas coisas, né? Mas imaginemos o batalhão de gente para que nós nos vistamos, cada um ao seu gosto, podendo escolher. A única coisa que não dá para resolver é a insatisfação da mulher com a roupa. Eu não sei se vocês têm esse problema. Eu acho que Cristais não tem. Mas a Franca é terrível. A pessoa abre aquele guarda-roupa, 450 vestidos diferentes, e ela fala, estou nua. Não tem roupa. Que é isso, mulher? Fala o marido, né? Não tenho nada para vestir. Que roupa que eu vou? Aí tem o pretinho pato, tem o tubinho, tem o não sei o quê, tem aquele vestido da Santa Ceia, né? Tem o vestido da primeira comunhão, tá tudo lá, mas o corpo já não é mais o mesmo. Então, para termos essa roupa, vestirmos dessa maneira, cada tempo uma moda, cada moda de um jeito, de um gosto, de vários gostos, nós tivemos que desenvolver essa rede. Então, redes, tudo funciona em rede, gente, interessante. Transporte, rede de transporte. Imaginou uma cidade sem ruas? Ruas sem sinalizações? Como é que você ia se locomover? Com sinalização, com rua, com multas e tudo quanto é tipo de punição severa, a coisa já está nesse nível de calamidade. Vocês imaginem se não tivesse essas redes, né, urbanas para funcionar. Redes profissionais, não tivesse lugar para esse povo tudo trabalhar. Então cada indústria, cada negócio, cada coisa é um ponto de conexão dessa rede, é um núcleo dessa rede que juntas, esses núcleos, permitem que a humanidade funcione.
Se nós formos pensar só dentro do corpo humano, a gente ia ficar abismado de ver como a sabedoria divina contemplou a coletividade em tudo. Em nada na vida contempla o egoísmo. Nada privilegia o egoísmo. Egoísmo é uma coisa tão privada, tão particular, tão privativa, tão pessoal, que não faz parte das cogitações divinas. Tudo que Deus fez, fez para todos. Não há nada que foi feito para um só, para um ungido, para um especial. Tudo foi feito para todo mundo. Quando o potentado nasce, o poderoso, o herdeiro rico, o filho do poderoso, o que vai ser poderoso, e aquele mais humilde, o mais simples dos homens, quando esses espíritos vêm à terra, eles já encontram as coisas por aqui. Quem é que acrescentou um dedo de terra na terra? Aí, para ser redundante, um dedo de terra, matéria, a terra, globo, terra, planeta. Quem é que pôde tirar ou acrescentar 1 hora, meia hora? Deu uma polêmica danada porque queriam atrasar o relógio mundial aí 1 segundo. Não é 1 segundo, não, 1/10 de segundo, né? 1/10 de segundo, não sei. Não, vou mexer nisso, não, deixa do jeito que tá funcionando, tá tudo bem. Os atrasildos que se arranjem, né? Não mexeram. Por quê? Porque é um sistema de contas que funciona e atende a todos. Todos são regidos pelo mesmo tempo. E cada um faça do seu tempo o que quiser, mas todos darão conta do tempo que recebem da divina providência para realizarem a sua vida, para realizarem a sua existência. Mas ninguém tem mais tempo que ninguém. Aliás, o que mais nos queixamos é de falta de tempo. Não sei se vocês têm esse problema aqui. Tem problema de falta de tempo aqui? Todo mundo tem tempo para tudo? Só não dá para fazer tudo, porque quando eu quero fazer, aí não dá. Quando eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu fico quietinho, a vontade passa, aí eu não faço. É mais ou menos assim. O problema do tempo é tão grave que um poeta escreveu uma vez o seguinte: Deus quer conta do meu tempo. Para ter minha conta feita a tempo, Deus me deu tempo, eu não fiz conta. Quero hoje fazer conta, cadê tempo? Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis sem conta esse tempo, porque se fizesseis desse tempo alguma conta, não choraríeis como eu choro o não ter tempo. Provavelmente deve ter feito a poesia já desencarnando, ou quase desencarnado, ou já desencarnado. Porque normalmente ele descobre que tinha tempo, mas não deu para fazer, por falta de organização, falta de propósito, determinação, quando a gente desencarna. Mas o tempo é o mesmo, ninguém acrescentou nada. Então tudo funciona. A água que você bebe e descarta, renovada no sistema, ou da natureza, ou dos recursos da comunidade, estações de tratamento, redes de esgoto e coisa que tal, tudo isso vai alimentar outras comunidades. O problema do ser humano é a consciência que ele tem ou não disso. Orlando Vilas Boas disse que uma das coisas que mais o marcou quando ele começou o trabalho entre os índios, indigenista, ele e o irmão dele, ele disse que foi uma cena que ele viu à margem do Xingu, um rio de 5 quilômetros de largura, não é de comprimento, é largura, de beirada a beirada, vamos dizer assim, igual lá em Minas Gerais, né? De beira a beira, 5 quilômetros. E ele dizia que o indinho não fazia xixi na margem do rio, um índiozinho de 5 anos. E ele perguntou: por que você não faz xixi no rio? O rio é grande. Ele falou: não, porque aqui para baixo tem outras comunidades que vão tomar dessa água. Consciência ecológica. O Trigueiro vem falar disso aqui. Jornalista da Rede Globo, gente, e ele interessado nesse assunto, parece que está bem focado. Mas é fácil de entender. É a lei das necessidades recíprocas. Ninguém pode dizer: eu sou dono de nada. Por isso que tudo está na rede, é para todo mundo. E uma das primeiras coisas que a doutrina espírita nos faz entender é que não adianta se apegar a nada, se agarrar a coisa nenhuma, porque nada nos pertence. Tudo são empréstimos divinos, dentro dessa noção de que tudo tem que atender a todos. E quando nós
não precisarmos mais, ou não tivermos mais necessidade, ou quando estivermos numa outra situação em que aquilo já não nos seja importante, não tenha relevância para nós, haverá de ter para alguém, em algum outro lugar. A doutrina espírita então trabalha dizendo que o egoísmo é a principal chaga da humanidade. É por isso que o egoísta é um indivíduo que se destaca do todo, tenta ser ele somente. Depois de mim, eu outra vez. E depois, se possível, eu de novo. Ele acha que ele é o único, o principal. Vocês ouvem Zé Rasteiro aqui, de vez em quando escapa, né? Porque pega até em ferro elétrico, aqui pega até em chuveiro elétrico. O Zé Rasteiro é do bem-humorado e ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: o velho é justo. O que é meu, dos outros eu só quero a metade. Vocês conhecem gente assim, não? Conhecem? Tem, não tem? Cristais não tem. Mas por aí tem. Tem gente assim, não satisfeito com o que lhes é de direito, ainda quer dos outros. Chegam ao ponto de ir aos extremos da invasão da dignidade alheia, disputando esposas já consorciadas, maridos já conubiados, casados, com vida normal. Simbolizemos isso na figura de um traficante de drogas que, não querendo apenas o dinheiro do seu filho, que às vezes ele ainda tem, muitas vezes não tem, ele quer a vida, a dignidade, e arrasta o seu filho para a morte, para o crime, quando ele não pode suprir as suas necessidades, as suas novas necessidades, que eram desnecessárias até ele passar a achar que aquilo é uma necessidade. Porque o grande problema do mundo é criar necessidades desnecessárias. E o egoísta vai atrás de todas elas. Necessidade de ter muito, necessidade de ter mais, necessidade de sempre ter. Nem sempre preocupado em ser alguma coisa, ele só quer ter. Eu não sei se vocês já viram aí caminhão de mudança acompanhando enterro de gente poderosa, já viu, não? Já viu? O enterro vai indo, aquela urna importante, aquele séquio enorme de gente, né? Porque enterro de gente de defunto ilustre, todo mundo vai, né? Nem tem nada a ver com parente, mas chora, não é nem parente, mas chora assim mesmo. Afinal de contas eram figuramos, né? Tudo bem, cada um chora por quem quiser, né? A Evita pedia para a Argentina não chorar por ela, né? Agora, cada um chora o defunto que quiser, mas nós nunca vimos, Toninho, caminhão de mudança acompanhar, levando os móveis suntuosos, aquele espelho de cristal que valeu tanto, o candelabro de milhões. E a conta bancária, o caminhão como é que chama lá, de transportador de valores, atrás do defunto, levando milhões, ele tinha 10 milhões na conta, vai levando o dinheiro dele? Não, vocês já viram? Eu nunca vi. Levando as joias da coroa. Coroa não é a senhora idosa que desencarnou, não. A joia de gente poderosa, ele fala da coroa que é gente poderosa, né? Já viram? O sujeito só vai de terno porque é para não ter um atentado violento ao pudor depois de desencarnado. Mas de resto, umas forjinhas só e tchau. A diferença é o defunto e a quantidade de gente que vai. E as homenagens que recebe. Mas isso também não acrescenta nada para o espírito que está desencarnando. Se às vezes não ajuda, pode ser até que atrapalhe. Porque o indivíduo é dono daquilo que ele realmente cria, que ele realmente realiza. Nós só somos donos daquilo que podemos levar da terra. O que nós encontramos na terra e nela deixamos, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá claro, nessas palavras, não nos pertence. Então ser egoísta para quê? Né? Bobagem. Nós precisamos ser fraternos, solidários. Aprendemos a compartilhar. Aprendemos a fazer com que as energias e os fluxos da vida girem, se movimentem na direção das pessoas mais necessitadas. Porque os que mais podem se resolvem. Os mais necessitados aqui não conseguem sozinhos.
Talvez por isso, muita gente se assombre com o esforço que os espíritas fazem, os espíritas sinceros, desprendidos, verdadeiros, para ajudar o próximo. Porque houve um tempo que a gente fazia isso para se salvar a pele, ir para o céu. Quando descobrimos que o céu não é nada disso, que o céu está dentro de nós ou o inferno também, depende da escolha que a gente faz, do tipo de vida que a gente vive. E nós descobrimos que nós criamos a nossa realidade espiritual aqui na Terra. Nós somos espíritos imortais. Então nós passamos a fazer isso como algo que nos dá prazer, nos dá alegria, que nos torna melhores. A doutrina presta esse grande serviço para nós. Essa maravilha de mudança só ocorre porque nós passamos a compreender melhor a função dessa mobilidade dos valores da vida. Tudo que tem serventia tem que circular. Roupa que não lhe servir, você já estou bazar, não? Você aqui, você está vendo? Não, até aquele feitio básico, porque esse aqui de festa especial, esse eu não vou doar, só na próxima encarnação, aí tudo bem, tudo certo, não tem direito. Mas aquelas outras coisas, né? O sapato já está dando joanete, a gente já está liberando, desprendendo. Não é isso que acontece? Por quê? Porque nós somos bonzinhos demais? Não, porque nós descobrimos que sem essa renovação também nós envelhecemos. O espírito já é velho demais para envelhecer outra vez. Tem gente que fica preocupada, estou com 40, entrei no Zenta agora, né? Não há problema de entrar nos 40, 70, 80, não problema nenhum. O espírito é milenário, ninguém sabe a idade do espírito, por isso não tem nem certidão. Se tivesse, a gente ia ficar assustado, pelo amor de Deus, estou com essa idade. Já pensaram se a gente encontrasse com a certidão de nascimento lá? Quando Deus nos criou, tivesse a certidãozinha lá, a gente fala, ei rapazinho, aqui ó, tu é velho, hein, compadre, ó. Você é da era mesozoica, seu negócio é do período paleolítico, o cara nem ia entender nada, mas já ia se sentir péssimo. Você é da era glacial, pelo amor de Deus, para com isso. É do período terciário, calma lá. Já pensaram? Então Deus, olha, não preocupa com esse negócio da idade do espírito não. Aproveita a sua juventude espiritual. Porque quem não sabe a idade acha que é novo. Não é verdade? Perguntaram para George Bush, um comediante americano, quando ele completou 90 anos. Jorge, como é que é ter 90 anos? Eu falei, eu não sei, quando eu tiver, eu aviso para vocês. Mas como não sabe? Você está fazendo 90 anos. Vocês é que acham, eu não, eu sou um jovem. E outra coisa, vou marcar um show para quando eu tiver 101 anos. E eu quero que vocês estejam lá. Se vocês morrerem, eu vou no enterro de vocês. E quando completou 101 anos, fez um show, marcou um para quando tiver 112. Não aguentou, mas que ele foi no enterro de muita gente que já queria que ele, com 90, já fosse descartado, ele foi. Então vejamos que a idade do espírito já preparou esse espírito para entender essa vida em redes. As redes afetivas, imagine redes afetivas. O que é uma rede afetiva? Não é só a namorada, a outra namorada, a outra namorada, a namorada que eu tenho lá não sei onde, aqui onde não sei também deixei. Não. É a rede de afetos que você foi espalhando sem saber. Pessoas que te sentiram simpáticas, que encontraram em você uma resposta afetiva, que passaram a te amar sem que você soubesse, que às vezes até ora por você e você não sabe. Essas orações te socorrem sem que você perceba. E aquelas outras pessoas, você nunca pôde conversar com elas, admira-as de uma tal maneira e gosta delas como se parentes fossem. E às vezes elas nem sabem. E não estou falando aqui de amor sexual, não. Amor afetivo, aquela coisa de afeto que transcende a essas coisas bem materiais, bem humanas. É aquilo que você pode trasladar, transportar da terra para o plano espiritual, quando estiver dispensado da vida aqui na terra. Imagine a rede afetiva. Quantos afetos vocês têm? A gente não para pensar nisso.
A gente acha até que ninguém gosta da gente, esse povo não gosta de mim. Você faz biquinho, dá biquinho, chora, não gosto, tem gente que não me ama, ninguém me quer. Parece o Aldemar Duda, quem eu amo, como é que é? Quem eu quero não me quer, quem me quer mandou embora. É um negócio assim, uma tragédia venezuelana. Mas na verdade todos nós somos muito amados. Uma amiga conversando com a outra, a amiga deprê, totalmente para baixo, sem estímulo para a vida, achando-se abandonada, ninguém gostava dela, todo mundo a abandonava, ninguém queria conversar com ela. Aí ela falou: mas menina, não é isso, tem tanta gente que gosta de você. Gosta nada, esse povo é tudo fingido, não sei o quê. Aí eu, bom, tudo bem. Vou brigar com a natureza, não. Saiu, deixou a colega chorosa lá, passou na floricultura, mandou um ramalhete de rosas para ela, de uma pessoa que te ama muito. E pronto, não assinou nem nada. A rosa chegou, a outra começou a pensar: quem foi que mandou? E aí, sabia quem era, começou a fazer chutometria, né? Pode ter sido fulano, anotou lá. Mas e se foi Beltrano? E se foi Cicrana? E pronto, de repente tinha uma lista lá de mais de 20 nomes. A amiga falou: acho que já deu tempo dela começar a pensar no assunto. Chegou lá: e aí, melhorou? Como é que você está? Melhorei nada, eu continuo do mesmo jeito. Eu estou aqui pensando: alguém me mandou essas flores aqui, você acredita que eu não sei quem é? Mas pensa aí, puxa pela memória, vê quem é que gosta de você. Não, mas deixa eu passar uma lista aqui de mais de 30 nomes aqui, não consigo saber quem é, que coisa, que trem. Pois é, eu sei que ninguém gosta de você. Tendo 30 nomes já dá para encher 5 combis, 4 combis, 3 combis. 30 nomes dá uma van. Né? Gente, quem tem uma van de amigo, não é a Vanderleia, nem o Vanderlei. Mas quem tem uma van de amigo, já tem muito amigo, para lá. Eu, por exemplo, posso falar disso assim tranquilo, porque eu tenho tanto amigo espalhado pelo Brasil que eu não sei quem é, e eles se sentem assim, amigos mesmos. Ligam na minha casa quando descobrem meu telefone: eu, tudo bem, como é que você está? Sabe quem está falando? Meu Deus do céu! Rapaz, eu sei, mas não estou lembrando. É uma saída, né? É fulano de tal. Vamos, enquanto pode, né? Vamos conversar sobre esse assunto. Claro que eu vou fazer isso. Mas não reconheço, não lembro, não passo de si. O que é importante é distribuir esse afeto e receber esse afeto. Imagine a vida em rede afetiva. E a vida sem uma rede afetiva de amparo, que te proteja, que te dê cobertura. Uma amiga que fale com você, seu pai, sua mãe, ainda que tenha discrepâncias. O marido, por mais complicado que ele seja, gente, tá bom, viu? Podia ser melhor. Mulher, esposa, olha, gente, imagine uma vida, né? Cheio de casado, tem uma esposa, mas ele fica pensando que esposa boa é a do outro. E a esposa fica pensando que marido bom é fulano, olha, você não faz igual ele, né? Até aquela história do casal, o marido é meio desligado, e a mulher mudou um casal vizinho lá, muito romântico, casal novo, tudo é romântico, né? Meu ursinho, meu cachuzinho, depois, sua vaca, o jumento, é mais ou menos assim. É uma metamorfose ao contrário, gente. Porque diz a lenda que quando a princesa queria o príncipe, achou o sapo. Deu uma bicota no sapo, ele virou o príncipe e viveu feliz para sempre. Hoje você encontra o príncipe. Você chama até de meu rei se for na Bahia. Né? Tem gente que fala que isso é um deus, não é um homem, é um deus dos acuda depois, um deus me livre mais tarde. Mas é um deus. E aí você encontra, dá bicota, vai para todo lado, depois, aí acabou, né, o encanto. Aí ele vira sapo. E ela, tudo isso que vocês já ouviram aí, e ele também. Mas aí o que aconteceu? O casalzinho mudou para lá, cheio de romantismo, feliz da vida, e está naquela fase dos presentes, né? Vocês ainda recebem presente, marido, gente? Não precisa falar, não, pelo amor de Deus, não quero problema em casa. E os maridos estão recebendo alguma coisinha em casa? Não?
além de cobrança? A primeira coisa que o cara, se for aposentado, tá lascado, porque depois que aposenta já tem que mudar de nome em casa, né? Qualquer que seja o nome, ele passa a chamar Jaque. E aí a esposa vira para ele e fala: já que se aposentou, vai varrer a casa. Já que se aposentou, leva o cachorro para passear. É mais ou menos assim. Então, aí o casalzinho naquela fase brincando. Gente, depois vocês viram o negócio do presente aí entre vocês. Mas ele deu um anel maravilhoso para ela. O vizinho deu para a vizinha, né? Para a mulher. Aí a esposa chegou pro marido, displicente, lá lendo aquele jornal do domingo. Só sentido por que ninguém comprava, né? Aí ele lendo aquilo tudo, lê até os classificados, não vai comprar nada, mas tá lendo tudo, obituário, lê tudo. Aí ocorreu lá do outro lado do planeta, mas tá lendo ali. Aí a mulher virou para ele e falou: benzinho, você viu o casalzinho aí do lado? Vi, diferente, né? Casalzinho novo, simpático, flare. Você já viu como eles são românticos? Eu falei: tem gente que é assim mesmo. Olha, gente. Ela falou: benzinho, ele manda flores pra ela. Eu falei: é? Ele falou: é. Eu falei: você acredita que ele deu um anel pra ela? Ontem ela me mostrou. Que isso? Ela falou: é. Passou um pouquinho, ela deu uma cutucada nele. Por que você não faz o mesmo? Ele falou: sei lá, eu não conheço nem a mulher ainda. Flor e anel pra mulher. Dá pra mim! Mais ou menos isso. Então, imaginemos um lar sem uma mãe, um lar sem uma avó, sem um avô, um lar sem os netos, seus sobrinhos, uma família seca, árida, uma família que não é frequentada, não é visitada, pessoas que ninguém tem prazer em estar junto, que ninguém quer ver, nem de costa, quer ser vizinho de continente, um aqui no Brasil, outro lá na África, lá começando com o Atlântico no meio. Imaginemos as redes afetivas, que maravilha que é a vida em rede, que espetáculo. Nós estamos aqui numa rede de pessoas religiosas, filosoficamente bem orientadas, bem intencionadas. Nessa hora, quantos templos, quantas igrejas, quantos núcleos de orações não se reúnem para o mesmo fim? Ou vocês acham que o que sustenta o equilíbrio da vida, um pouco de sanidade no mundo, é essa turma aí que se acha os poderosos, os mandantes, os mandões e os bambambãs? Quem sustenta o precário equilíbrio da terra são os homens de bem, as mulheres de bem, as pessoas de bem, aqueles que se reúnem para pensar no bem, para fazer o bem, para conversar sobre o bem, para sentir o bem, promover o bem, em qualquer e em todas as suas expressões. É isso que põe ordem nessa bagunça, porque se deixar por conta desse outro grupo, eles mesmos se perderão. Por isso é que Jesus nunca deixou de nos alimentar na ideia de que todos aqueles que entendessem a sua mensagem fariam parte de uma rede de relações espirituais, de relações morais, de relações afetivas, de relações emocionais, capazes de fazer diferença no planeta em que nós nos encontramos. Os meus discípulos se darão a conhecerem por muito se amarem. É um selo. Se você não ama, analise o seu espírito cristão. Dá uma melhoradinha. Ame um pouquinho mais. Eu sei que todo mundo ama. Tem gente que ama com economia. Eu amo, mas não amo muito não, porque não merece. Eu amar, tá louco, pô, aquilo é um traste. Tá doido? Eu amo que você me passa por cima igual um trator. Para com isso. Não coloque precondições no amor. Se Jesus tivesse essas peculiaridades conosco, como é que nós íamos nos sentir hoje? Passados 2000 anos, amparados por essa rede de amor que o Evangelho em todos nos insufla. Como é que seria a nossa vida sem esse espírito cristão que nos alimenta? Nós já amanhecemos prontos para a vida cristã. Amanhecemos pensando em como vai ser o dia, de que maneira vamos ser úteis, de que maneira poderemos melhorar as nossas condições,
como é que vamos tratar as pessoas, de que maneira eu resolvo aquele problema, o meu e o dos outros, de que maneira eu posso ajudar a comunidade a melhorar, como é que eu posso. E aí vamos para um seminário, vimos para uma reunião, para uma aula de evangelização, vimos para um chá fraterno, para um momento da sopa, vimos para uma conversa, vimos para tirar as nossas dúvidas sobre essas coisas. Começarmos a ter mais lucidez, pensarmos melhor sobre as coisas e os homens, a vida e o planeta, e começarmos a pensar que somos, como disse Calvin Van Dyne no livro Técnica de Viver, herdeiros de nós mesmos. Ficamos pensando e ouvimos os pensadores dizer, os sociólogos, antropólogos, que nós temos que preparar o mundo para as crianças, o mundo do futuro é o mundo dos pequenos, é o mundo dos que virão. Que nós temos que pensar em que mundo nós vamos deixar para eles. E poderemos aqui, nós espíritas reencarnacionistas, nos perguntarmos que mundo nós vamos deixar para nós. Porque nós vamos voltar. Nós retornaremos à Terra. Nós somos candidatos a sermos bisnetos de nós mesmos. Com a carinha nova, diferente. Essa é a minha grande esperança, né? Como se fosse tudo novo de novo. Nós somos candidatos a voltarmos daqui a 2, 3, 4, 5, 6 décadas. Aparecermos aqui outra vez. E encontrarmos ou a lambança que fizemos ou o mundo maravilhoso que construímos. Por isso a vida, sob o ponto de vista da criação divina, não contempla o egoísmo. Não há lugar para o individualismo. Todos os movimentos do indivíduo, e nisso consiste a nossa singularidade. Somos todos semelhantes porque fomos criados, seres humanos, por Deus. Temos a mesma origem. Ninguém nasceu aqui nem de sangue azul nem de sangue amarelo. Isso é uma besteira que falam aí. O sangue é o mesmo. Independentemente da cor, o sangue é o mesmo. Independentemente da nobreza, do padrão social, intelectual, do padrão financeiro, da origem, nós somos do mesmo sangue. Variando aí A positivo, B positivo, O negativo, O positivo, essas peculiaridades do sangue. Mas o nosso organismo é o mesmo. Todos somos feitos da mesma maneira. A nossa felicidade é que os nossos facies, os nossos rostos são diferentes, né? Eu devo ter pedido para Deus dar uma caprichada, mas ele passou da conta, porque era para ter nascido um pouquinho melhor, né? Pelo menos para agradar os outros. Mas deu tudo certo. Ao final de tudo, vencemos as etapas da vida e chegamos a um determinado momento da nossa existência, em que o que passa a contar são os nossos valores interiores. Não é o que a gente possui, não é o que a gente amealhou, não é o que a gente conquistou, é aquilo que a gente é. Então muitas vezes a pessoa vai fazer um currículo e ela começa a dizer: eu sou isso, sou aquilo, sou isso, sou aquilo, e fala demais que é o que não é. E muitas vezes ela, com poucas palavras, acaba dizendo mais do que é do que com as palavras propriamente ditas. E tem gente que elenca tantos títulos, mas lá no final pergunta: você é um sujeito calmo? Você é uma pessoa tranquila? Você é uma pessoa que sabe negociar, conversar? Você sabe trocar ideia sem alterar? Eu sou meio pavio curto, você entende? Sou um homem assim verdadeiro, sou muito assim. Aí a pessoa vai se revelando, né? Tem gente que fala que até que não tem nem pavio, porque já é. Qualquer coisinha incendeia. Então, as pessoas vão se revelando. Por isso os grandes homens que são lembrados ao longo do tempo são lembrados pelos seus feitos. Alguns com tristeza, com pesar, porque deixaram na história uma marca terrível de sofrimento para uma comunidade inteira. Trouxeram problemas que o mundo teve que suportar sem poder se defender. E uma legião imensa de espíritos passaram por nós, deixando um rastro luminoso de beleza, de excelências, de verdades eternas, de conquistas que ajudaram o homem a se tornar melhor. Quando a gente se lembra da vacina Sabin e vê quantas crianças foram arrancadas da paralisia infantil, a gente se lembra de Albert Sabin com uma certa reverência. Quando a gente se lembra de Fleming, o inventor, o criador da penicilina, a gente tem que tirar o chapéu para um homem desse. Porque até a nova geração dos antibióticos poderosos de hoje
a penicilina garantiu a sobrevida dos corpos humanos na Terra contra micróbios terríveis, graças ao esforço de um homem. Imaginemos se Gutenberg não tivesse desenvolvido a imprensa dos tipos móveis, cada tipo uma letrinha para formar uma linha, para formar uma palavra, para formar um livro, para que o homem pudesse ler fora do bico da pena. Depois, Otmar Mergenthaler foi morrer aos 45 anos para criar a linotipia, contaminado pelo chumbo. Para agilizar esse processo, fundia linhas e os livros saíam mais rápido, o povo aprendia depressa. Porque Jesus havia dito que nós conheceríamos a verdade e ela nos faria livres. E ele tinha pressa que a verdade chegasse a todos os homens. Quando nós lembramos de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Martin Luther King Jr., quando nos lembramos de Vicente de Paulo, Francisco de Assis, nos lembramos de espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes do Brasil, Bassanufo aqui na nossa região. Para não sermos ociosos, Dr. Tomás Novelino em Franca, Agnello Morato, estimulando, incentivando as pessoas a estudarem, a conhecerem a doutrina. José Marques Garcia acolhendo as pessoas que eram apedrejadas na rua porque tinham problemas mentais, obsessivos. Nós nos lembramos dos homens de bem e nos lembramos de Jesus. É impossível não pensar que todos eles faziam parte de uma imensa rede de amor que o Cristo veio nos trazer. E por isso ele mesmo disse que esses seus discípulos se dariam a conhecerem por muito se amarem, que o amor seria a marca dessa geração de espíritos que ele liderava, continua liderando, liderará para sempre. Nós somos discípulos de Jesus. Nessa rede imensa de trabalhadores na humanidade, nós temos identidade com Cristo, uma identificação com Ele, porque fazemos parte dessa rede de amor que Jesus criou para que a humanidade fosse melhor, se encontrasse e caminhasse serenamente na busca de um aperfeiçoamento moral e espiritual que a terra sozinha ainda não pode dar. Por isso Jesus disse que daqueles que Deus enviou a cuidar das ovelhas que lhe deu a apacentar, nenhuma delas se perderia. E a certeza de que nós viajamos na segurança do amparo do Cristo, amparado pelos seus seguidores. Um cristão não pode ser indiferente ao sofrimento do outro, não pode fazer pouco da dor do seu semelhante, sendo cristão ou não. Um cristão não pode ignorar que tem alguma coisa a fazer durante o dia, ao longo de um dia, uma vez por dia, para tornar a vida melhor. E se não for algo lá fora, fora de si, será sempre alguma coisa dentro de si, perguntando-se a si mesmo o que é que o Cristo faria se estivesse no lugar dele, em qualquer momento do seu dia, em qualquer hora das suas atividades. E aí então, ter a coragem de fazer o mesmo. Isso aquela manhã, quando nós vamos jogar no futebol e ficamos ali olhando aquela teia de aranha, eu comecei a pensar na vida nessa rede, a vida em rede. E é isso que acontece conosco todo dia. Quando você for adormecer, olha ao seu lado, provavelmente tem alguém dormindo do seu lado. É uma rede familiar. Pode ser o avô, o neto, o filho, o irmão, o amigo, o primo, o marido, a esposa. Aqueles ali são a sua rede familiar. As famílias constituem a sociedade. A sociedade é uma grande rede de pessoas, uma grande rede de indivíduos, uma grande rede de grupos. Individualmente nós somos imperfeitos, chegamos a ser até problemáticos, mas quando nos juntamos todos, os defeitos se confundem, as virtudes se misturam e nós começamos a ficar muito parecidos uns com os outros. E desaparecem as diferenças gritantes e aparecem as identidades importantes, e com elas nós vamos começar um dia, com elas vamos encerrar um ano, com elas vamos começar a encerrar uma existência e sair da vida um pouco melhor do que nela entramos.
Quando olhamos aquela rede, começamos a pensar em tudo que o Cristo mobilizou no mundo de pessoas que o conheceram e não conheceram, de pessoas que o viram e não o viram, de pessoas que ficaram sabendo e tinham por ele uma simpatia, um afeto tão extraordinário, que eram capazes de, nunca tendo visto Jesus, dar a vida por ele. Que iam para as arenas para serem queimadas em azeite, ou para serem consumidas por feras famulentas, cantando hinos, porque acreditavam que a rede filosófica que os alimentava era o amor e a imortalidade. E é disso que falamos nessa noite. A rede de solidariedade espírita, a rede de solidariedade cristã, é uma rede dos que amam e dos que creem na imortalidade. Não se apressam com a pressa do mundo. Também não se folgam na folga dos preguiçosos. Trabalha, segue, ama, acredita e faz cada dia da sua vida uma vida mais proveitosa. Porque segue um lema comum, simples, que Allan Kardec nos deixou e que eu deixo com vocês. Tornar-se hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que conseguimos ser hoje. Amados, desejo que tenham uma boa noite, que sejam muito felizes, que este ano seja um ano de vitórias, vitórias espirituais, vitórias morais, vitórias desse amor de que falamos, dessa imortalidade em que acreditamos, e desejando que tenha sido útil de alguma maneira essa reflexão, espero revê-los um outro dia, com essa mesma alegria, essa mesma saúde. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Então agora, para encerrar, vou dar o último recado, que nós vamos ter o chazinho, né, logo após, terminando. Nós vamos passar para o chazinho. E o Tchão, homenageando por ser o aniversário da noite, vai fazer a festa de encerramento. Tá, Tchão? Pode ser? Ei? Você vai fazer? Então, você, na nossa homenagem para você, deseja muita paz, saúde e alegria. E você vai fazer a oração da noite para nós, tá? Para encerrar. Agradecer aos nossos companheiros, né, por essas palestras que deixou aí para nós, que possamos raciocinar, pôr em prática as opções que ele veio fazer para aclarar nossos clientes e possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Jesus nos proteja agora e sempre presente e ausente, encarnado e encarnado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dá-nos hoje, Senhor. O perdão para nossas vidas e de perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, nos entregue as tentações, mas livra-nos, Pai, da casa de todos nós. Deus forte, Senhor, seja o reino, o poder, o amor e a glória e para sempre. Que seja por nós. Vamos cantar parabéns? Nossa,